noite deste sábado, 15 de maio de 2021, a Igreja Assembleia de Deus em Concórdia do Pará homenageia seu pastor, Elim Cavalcante de Paula Guimarães, por estar completando 4 anos de uma boa convivência com esta igreja. Quando eu deixo a cidade de Tomé Açu, vocês me recebem aqui com grande carinho. Amém? Muito obrigado. A igreja de Tomé Açu tem meus sentimentos, minha alegria, dizer que é um povo amável. E eu tenho certeza que vocês estão com essa semente e o coração bondoso para nos receber aqui. Muito obrigado. E eu quero saber entrar e fazer morada no coração de vocês, tanto quanto eu tive por alegria uma boa convivência com o povo lá em Tomé Açu. Muito obrigado por você. Amém? Amém. Que Jesus abençoe, que a gente possa ter longos dias de boa convivência. Amém? Que Jesus abençoe. O pastor Elim Guimarães foi empossado nesta igreja no dia 15 de maio de 2017. Eu quero saudar os meus irmãos de Concórdia do Pará, com a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu quero oferecer a Deus toda a gratidão e louvor por tudo que Ele tem feito na minha vida e na vida da minha família. Começo a falar sobre uma parte da minha caminhada. Quando fomos para Tomé Açu e ali passamos 11 anos e meses. Depois, meu esposo, pastor Eliseu Guimarães, ele adoeceu ali e como o pastor Elim já estava conosco, trabalhando ali, ele achou por bem passar a direção da igreja para ele. E nós viemos para Belém para ele fazer o tratamento que era necessário. Então, no decorrer de quase 2 anos, e já o pastor Eli na direção da igreja, foi mencionado pela convenção, por qual ele fosse para a Concórdia do Pará. E assim aconteceu. Não podemos estar na chegada dele aí, porque tinha tratamento do Eliseu nesse dia, mas quando foi à tarde nós voltamos para a Concórdia e ali aconteceu a posse do pastor Eli nesta igreja. No decorrer do período de 17 dias que ele tinha já tomado posse em Concórdia, Eliseu piorou seu quadro de saúde. Logo depois de 24 dias que ele estava hospitalizado, entubado, ele passou a estar com o Senhor. E nisso eu voltei para a Concórdia. Ao chegar ali, em uma terça-feira pela manhã, estava o Círculo de Oração reunido
Eu, ao entrar da casa pastoral e soube que o Círculo de Oração estava reunido, eu desci e fui até a reunião. E quando ali eu cheguei, eu fui recebida pelo Círculo de Oração, assim, com um carinho muito grande. Pois eu tinha uma ordem de Deus para eu ficar ali. E quando o Senhor falava comigo, Ele me dizia que a minha jornada não havia terminado, mas eu teria que ir para junto do meu filho e ali ficar com ele. E eu quero, neste momento, agradecer à Igreja de Concórdia pelo acolhimento que ela me deu e tem dado ao meu filho também e à sua família ali. E eu só tenho muito a agradecer a Deus e por tudo que esta igreja tem feito pelo meu filho e por mim também. Sou grata ao Senhor por tudo. Eu quero citar no Salmo 46, o versículo 1, que nos fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. E Ele não nos tem desamparado, Ele tem estado conosco todos os momentos de lutas e até de dificuldade, mas o Senhor tem nos dado vitória. E sou grata a Ele por tudo. E quero agradecer mais uma vez a todas as irmãs do Círculo de Oração Monte Carmelo, tudo que tem feito por nós. E muito obrigado e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Elim Guimarães caracteriza-se por ser um homem humilde que entregou a sua vida à missão de cultivar a preciosa semente que é a palavra de Deus. Hoje faz o quê? 4 anos. 4 anos de ministério, de trabalho. Desde a chegada dele até o presente dia. Acredito que as expectativas foram até praticamente superadas, porque a gente tinha aí uma visão concreta do que a igreja representava na cidade, como ela deveria se portar, e ela foi bem direcionada, porque nós tivemos aí, ao longo de anos, alguém que passou por aqui e fez um belo trabalho, Então, acredito que a expectativa nossa era justamente de alguém que desse essa sequência, que o trabalho tivesse dentro dessa visão aí, do mesmo propósito, e não fugisse do concreto. Então, na chegada dele, logo ele demonstrou isso. Ele, ao ser recebido, acolhido pelos irmãos, e ele, pelas palavras dele, ele se comprometeu em dar continuidade. Inclusive, ele usa até uma expressão assim de compromisso com a igreja para manter o legado, a continuidade, os valores, exatamente porque ele percebeu que essa igreja ela foi construída dentro de um padrão ético, moral, espiritual, e houve mudança nessa igreja. E eu acredito que muitos dos nossos irmãos perceberam isso na vinda do amado pastor Elim. Ele tem demonstrado esse zelo, esse cuidado, essa atenção, o compromisso dele em manter o que já foi construído, que foi adquirido. Então, as nossas expectativas, elas atingiram, ou penso eu que até mais, porque a nossa visão não estava tão focada assim em conclusões de obras, né? Revitalizações de congregações, e hoje, depois de 4 anos, a gente vê congregação já totalmente revitalizada, né? Já muitas obras foram concluídas.
se formos enumerar aí, chega praticamente quase que 10 congregações. Temos ainda projeto de construção, de levantar mais congregações. Foi adquirido novos terrenos. Dentro dessa visão, dentro desse propósito aí, a Igreja de Concórdia está feliz com o ministério desse pastor. Ele soube conciliar trabalho e vida espiritual da igreja. Ele soube agregar tanto a estrutura da igreja como a vida espiritual da igreja. A gente percebe hoje que a igreja está num patamar diferenciado. Concórdia ela presencia um efeito gigantesco da igreja, das obras, né? O patrimônio da igreja ela tem evoluído muito, tem crescido muito. E eu acredito também que houve melhoras com relação à vida espiritual da igreja. Por quê? Porque ele chegou também com essa preocupação. Não somente de zelar pelo que a igreja construiu, mas também zelar pela vida espiritual dos irmãos. Aí entra o ensino, entra a doutrina, entra o conselho. E ele encontrou aqui em Concórdia um ministério que abraçou também esse propósito aí. Ele tem companheiros que auxiliam nesse trabalho de orientar irmãos, de aconselhar irmãos, de ensinar irmãos. A igreja não tem falta de doutrina aqui. Pelo contrário, ela está bem alimentada e bem servida pelo nobre pastor. Isso nos dá uma sensação de segurança, porque ele, além da gente ver isso na forma dele conduzir a igreja, ele se apegou muito a um texto que Paulo usou quando estava em uma reunião, e Lucas registrou isso em Atos capítulo 20, versículo 24. Ele sempre usa esse versículo fazendo das palavras de Paulo, as palavras dele, quando ele diz: mas em nada tem a minha vida, né, por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, quando ele ressalta isso aí, eu penso que é uma forma dele estar demonstrando compromisso com a igreja, demonstrando compromisso com a palavra, com o ensino, com a doutrina. Então, isso tudo nos leva a ter mais convicção de que também a expectativa nessa área espiritual, a igreja foi realizada também. Pois é, eu vejo assim que, na verdade, do meu ponto de vista, essa questão de sai obreiro, chega obreiro, é uma coisa que tem se tornado assim normal e comum assim para a igreja, mas não deixa de gerar expectativa, porque a gente não se aguenta, a gente é humano, a gente cria ansiedade, aquela coisa lá, né? E, na verdade, o que é que eu vejo? Que na chegada do pastor Eli, ele atravessou dias difíceis, né? É fato, eu não quero comentar isso, até porque eu não sou autorizado para comentar. É só para fatuar que, na verdade, por uma questão de consequência, ninguém sabe como, surgiu aqueles dias difíceis, teve aquelas perdas, né? Mas tudo bem, superou, deu a volta por cima. Eu vejo ele como um vencedor. É vencedor. A gente vai vencendo, e também ninguém está aqui para dar um ultimato de 100%, fazer uma avaliação. Eu não quero nem entrar nesse papel de avaliação de jeito nenhum. É aquela coisa da gente sem objeção, aquela coisa do sorriso no rosto, aquela coisa do olho no olho, não ter nada de coisa nenhuma, né? E até porque é o seguinte, eu acho que a gente, acima de qualquer coisa, a gente tem que ter um respeito pelo homem de Deus, que trabalha na igreja, abrir o coração para aceitar. E quem é que não sabe que a gente nunca... Um tempo eu ouvi o pastor Freire dizer: Chaves, é um negócio seguinte, tratando-se de líder, o líder que tiver uma liderança de 70% é um extra, cara, na verdade. Então, eu acredito que tudo está bem, tudo está normal.
eu desfruto de uma amizade boa com o pastor Eli, entendeu? Ele é uma pessoa bem acessível, né? E é uma pessoa também ainda um jovem senhor. Eu acho que isso, que ele não saiba, mas isso vale muito. E que os mais idosos também não saibam. E eu vejo tudo normal, eu acho que é bênção. Eu acho que é bênção. Hoje está fazendo essa motivação de 4 anos, eu acredito que a igreja está de festa. E eu vejo também como que Deus jamais mandaria alguém que não tivesse a altura da necessidade daquele lugar. Não para copiar o trabalho, não para fazer para imitações, mas podemos ver de continuar de uma forma até mesmo diferenciada. Porque depende muito de projetos, depende de quanto tempo dura-se naquele lugar. E podemos ver assim, no caso do pastor Eli, era como seria. Sim, de fato. Na parte de espiritual, na parte de como se adaptaria à igreja. Pois o que eu me vejo também é que mais a igreja tem que se adaptar ao anjo da igreja, a qual Deus enviou, porque Deus conhece os projetos, os pensamentos de cada um. Então o que nós podemos ver que, sendo por essa parte aí, pode-se dizer assim, ele tem demonstrado no decorrer desses 4 anos parte dos projetos dos pastores anteriores e principalmente uma preocupação na área espiritual, como nós podemos ver nos cultos de unção, com a preocupação na área batismal, no crescimento espiritual da igreja, como jamais podemos comparar tanto a outros. Como falei anteriormente, é uma ferramenta individual que Deus dá para cada um. Nós vamos ver que Deus dá o dom para um de certas coisas, um já prega mais, outro ensina mais, um trabalha mais no ritmo doutrinário, ensino, e bom, vivendo principalmente aquilo que pregamos, para que possamos repassar para a igreja aquilo que ela pode ver em nós, pois principalmente o líder, o anjo da igreja, ele é o espelho total da igreja. Agora também jamais podemos comparar com o que passou com outro, porque eu sempre digo assim, pastor não é o dono da igreja, a igreja não é o dono do pastor, ou seja, não é algo que é para sempre, é eterno. E o dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo, a qual cada anjo vem determinado com o propósito de ensinar, de arrebanhar e apacentar o rebanho do Senhor. Então, em vários aspectos, sim, as expectativas estão de bem aprovadas, ninguém é 100%, mas eu sempre vejo que não é aquilo que nós queremos, é aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Eu louvo a Deus por o processo desses 4 anos e podemos ver a continuidade, sim, dos trabalhos, novas congregações sendo construídas, novas agências de passagem, ou seja, a preocupação com os pecadores, com as almas que estão sedentas, aos lugares, fazendo de tudo para que, de fato, o Evangelho alcance os 4 cantos da cidade. E isso vem com quê? Com as construções, investindo aquilo que, de fato, o rebanho do Senhor, por gratidão, tem participado, fazendo com amor e vendo-se a prosperidade do crescimento da igreja. Então podemos ver a minha expectativa. Nos 4 anos, eu posso dizer que, graças a Deus, até aqui, o Senhor tem ajudado. Eu louvo a Deus por fazer parte do ministério da igreja e estar pronto para ajudar. Aproveitamos o ensejo e parabenizamos o nobre pastor pelos seus relevantes trabalhos espirituais e materiais realizados neste lugar. Relatamos em seguida os trabalhos realizados pelo nobre pastor em prol do desenvolvimento da obra do Senhor Jesus nesta cidade de Concórdia do Pará, nesse período de 4 anos. Eu tenho um Deus que não vai deixar
essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda. Todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite. Eu creio. Levante as suas mãos e diga. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Só você que acredita que tem alegria, levante as suas mãos e comece a adorar esse Deus que é todo poderoso. Pastor Elinho, saiba que lhe reconhecemos com grande valor. Seu ministério e sua presença vieram enriquecer de forma extraordinária a nossa igreja. E todos lhe somos muito gratos por tudo que fez e faz por nós. Que Deus abençoe você e continue iluminando o seu caminho. Que em sua vida jamais se esgotem a sabedoria, a paciência, a saúde e a paz. E que esta boa convivência continue até o dia em que o Senhor nosso Deus permitir.